Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, poderosa para transformar vida, poderosa para manifestar o seu poder em nós, poderosa para nos colocar em um lugar de honra, poderosa para nos transformar a nossa história da vergonha e humilhação para honra e exaltação, da morte para a vida. Ela é poderosa, sim, ela pode transformar a realidade nossa e dos nossos. Vamos lá, vamos para cima. O texto hoje para nossa breve meditação é o livro da transição, o livro que eu costumo chamar de ponte, Atos dos Apóstolos. A nossa conversa está no capítulo 4, versículo 1. Vamos lá, vamos para a nossa breve reflexão. Diz assim: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelos capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000. Mais uma vez cresceu a igreja. Irmãos, aqui Pedro e João continuando a pregação, irmão, continuando a desempenhar o seu ministério independente da dificuldade que se colocava, independente do obstáculo que se colocava de frente a eles. Eles vêm numa caminhada muito grande e eles são as sementes da igreja. Como eu disse no começo, é o livro da transição, que justamente explica para nós, que mostra para nós como floresceria a obra que o Senhor teria feito na cruz. É por isso que o Senhor Jesus fala que obras maiores nós faremos, porque ele plantou a semente, e essa semente começa a crescer e a se frutificar através da videira e os seus ramos. Bom, naquele momento, Pedro e João tinham acabado de curar um paralítico que era colocado todo dia de frente ao templo, ao lado da Porta Formosa, pelo que parece por pessoas íntimas, com uma finalidade: mendigar. Mas Pedro e João o levantaram e toda a população ficou admirada, e eles aproveitaram e continuaram a pregar a palavra, continuaram a fazer aquilo que eles foram chamados. E mediante isso eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a nós no dia de hoje. Fala assim, enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda e pelo templo, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Irmãos, haverá confronto, haverá sim oposição. Não se engane, toda vez que você se colocar do lado de Jesus, toda vez que nós nos colocarmos do lado do Mestre, a caminharmos naquilo que Ele tem para nós, a nos dispusermos a fazer a sua obra, independente de qual seja, meu irmão, o seu ministério, independente se seja dentro da igreja, dentro de um pastorado, independente se seja na fábrica onde você trabalha, independente se seja como Dorcas, costurando roupas para as viúvas, haverá oposição, irmãos. O ministério atrai o confronto da oposição. E não é qualquer pessoa, perceba. Os sacerdotes eram responsáveis por orar pelo povo. Os capitão da guarda do templo, esse era responsável para trazer a segurança às pessoas. E os saduceus, ele coloca aqui os saduceus justamente por causa do que ele diz na frente ali, o Lucas. Os saduceus, eles tinham uma característica diferente dos fariseus. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Não acreditavam que Deus poderia ressuscitar um morto. Ou seja, não acreditavam, até falavam da palavra, mas não acreditavam nas promessas de Deus. E não é qualquer oposição que vai se levantar, irmão. Isso aconteceu com vários homens e mulheres de Deus ao longo da história. E por que você acha, pequeno rebanho, que vai ser diferente com você? Por que está com medo? Olha, eu quero falar Marcos 5, versículo 36 fala, não creia, não temas, apenas creia. E é o Senhor Jesus falando, e é isso que Ele está falando para nós hoje, porque muitos homens e muitas mulheres ao longo da história passaram por medo, por insegurança, passaram por um período de indecisão, justamente por causa do medo que estava dentro do coração de se colocar.
Em Neemias 6:3, Sambalate, Tobias e Gesem se colocaram justamente a opor o que Neemias estava fazendo. E o que Neemias estava fazendo? Neemias estava reconstruindo a cidade de Jerusalém após o cativeiro babilônico. A palavra fala que ele se entristeceu ao ver os muros caídos e sentiu no coração como se fosse Deus. Ele conseguiu a aprovação de Deus, a aprovação do rei, e foi a obra. E tudo que nós precisamos, irmão, é justamente da aprovação do rei. E naquele momento, Sambalate, Gesem e Tobias, que eram homens influentes, começaram a mandar recados para Neemias: vem congregar-vos com nós, ou seja, vamos ali fazer um culto, vamos ali fazer alguma coisa, larga a mão disso aí, tem coisa melhor para se fazer. E Neemias, no capítulo 6, versículo 3, ele fala: porque eu pararia de conversar, de fazer o que estou fazendo? Não vejo motivo se faço tão grande obra. Não vejo motivo para ir com vocês. Ele mandou essa resposta. E mesmo assim, no versículo 4 fala que eles insistiram ainda, mandando o recado por 4 vezes, até que da 5ª vez eles começam a ir até o governador, escrevendo uma carta de total reprovação ao que Neemias estava fazendo. E nós receberemos reprovação do inferno, irmão. Nós receberemos oposição, mas não pare o que Deus começou em sua vida. Não, deixe cessar que a graça de Deus, quem crê na promessa é você, meu irmão. Quem crê na tua reconstrução pessoal é você, meu irmão. Então, se ninguém mais acreditar, você irá acreditar, nós iremos acreditar. A palavra fala: os líderes estavam perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus a ressurreição dos mortos. Entende por que Lucas colocou no texto os saduceus? Era justamente o que eles não acreditavam, irmão. Agora, essa é uma promessa de Deus, que nós seremos eternos. E não acreditaram nas nossas promessas, irmão. Agora, quem não crê nas promessas fica perturbado. Quem não crê nas promessas fica confuso. Sim, há uma confusão na mente, é demais para a mente pequena deles. Agora a sua mente já houve uma expansão. A palavra fala em Lucas 24 que Jesus lhe abriu os entendimentos, Lucas 24:35, para que eles compreendessem as escrituras. Estava falando dos discípulos logo após a sua ressurreição, logo após o período que eles passaram de bastante perturbação do coração. Então eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Quero declarar sobre a sua vida, minha irmã. Deus lhe abrirá o entendimento de que há algo muito maior do que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, para que você venha crer nas promessas e não fique perturbado como seus inimigos. Os inimigos ficarão perturbados, mas nós não. Ficaremos às vezes até perplexos, mas nunca abatidos, e continuaremos rumo à obra que o Senhor colocou para nós, rumo àquilo que Ele colocou em nosso coração, para que nós venhamos a glorificar o nome do Senhor, que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. Eu gosto de um texto a qual o Senhor Jesus, logo após falar para os discípulos que partiria desse mundo, que iria morar com o Pai, mas que iria derramar o Espírito Santo, e ele manda justamente uma mensagem para que os discípulos tenham paz. Ele fala em João 14:1, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, crede no Pai e crede também em mim. Então creia, irmão, nas promessas. Se ninguém mais crê, creia você. Olha, às vezes fica um pouco confuso, e é justamente Deus testando a nossa fé. E a nossa fé é provada justamente nos momentos de dificuldade. Continue, não pare, siga em frente. Olha, a palavra fala: eles o prenderam como já anoitecia e os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Anoitecia, eles tinham que parar, irmão, no que estava acontecendo ali. E talvez seguir para os seus palácios, seguir para a sua vida normal, seguir para aquilo que eles estavam fazendo. O que não podia acontecer era Pedro e João continuar pregando a palavra. O que não podia acontecer era seguir com a obra, era seguir aquilo que estava sendo feito. Não podia.
Então a intenção do inferno é clara, irmão. O inferno quer te parar o que você está fazendo, parar o que Deus está fazendo em sua vida. Isso é muito sério. Então, é você que é a resistência. Tiago 4:7 fala: submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E em momentos em que a caminhada se torna dolorosa, irmão, em momentos em que a caminhada se torna noite, em momentos em que a caminhada se torna um aprisionamento, e nós vamos passar por prisão, vamos passar por espinho na carne, vamos passar por vale, vamos passar por deserto, vamos passar por tribulações. Mas saiba que Deus sempre é contigo nesse momento. Saiba que Deus não permitirá que o justo venha a cair. Não venha permitirá que o justo fique prostrado. A prisão ela é temporária, a cruz ela é temporária, o vale ele é temporário, mas a glória ela é eterna, a promessa ela é eterna. O mesmo aconteceu com Esdras, irmãos, um reconstrutor. Só que diferente de Neemias, o Esdras era reconstrutor do templo. O templo fala de nós somos o templo feito da mão de Deus. E é bom entender isso, porque Esdras reconstruiu os muros e a cidade, ou seja, tudo aquilo que estava ao redor do templo. Todas as pessoas, a promessa, como Pedro fala em Atos, capítulo 2, versículo 39, essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. Esdras, ele reconstruiu o templo, ou seja, fala de uma reconstrução pessoal. Neemias fala de uma reconstrução um pouco mais abrangente, a cidade e o muro que está em volta. Bom, o que podemos entender com isso, irmão? Que vão tentar parar. E eu quero ler com vocês um versículo que está em Esdras, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Preste atenção neste texto. Quando os inimigos de Judá e Benjamim ouviram dizer o que os exilados haviam voltado e estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, eles se aproximaram de Zorobabel e dos outros chefes de família e sugeriram: deixem-nos trabalhar com vocês, pois estamos tão interessados em seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios e eles desde Esarhadon, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Perceba, o rei da Assíria nos trouxe para cá, eram estrangeiros, não faziam parte do povo, eram infiltrados que estavam que se disfarçavam, falavam que estavam fazendo sacrifício e queriam trabalhar junto. Em outro momento vai haver esse tipo de situação, irmãos, quando nós estivermos trabalhando na nossa reconstrução, vão querer saber o que nós estamos fazendo, a intenção é clara. Agora Zorobabel, ele não deixou, irmão. No versículo 4 fala: então os residentes locais tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuasse a construção. Para isso deram certo dinheiro a certos agentes do governo para que se opusessem ao povo e atrapalhassem os planos dos israelitas. Isso aconteceu durante um período de tempo. E independente se sejam pessoas, se seja prisão, como foi o caso dos apóstolos, a intenção é clara, irmão. Eles querem parar o que Deus começou na tua vida. O que Deus está fazendo é muito maior, é inimaginável, irmão. E muitas vezes são pessoas perto que não querem nos parar. Querem parar o que nós estamos fazendo, sabe, em nossa vida. Por quê, irmão? Bom, um simples motivo. Porque eles não carregam o que nós carregamos, e segundo, não conseguem, por não carregar o que nós carregamos, por não se voltarem a Deus de todo o coração, e talvez com uns ritos religiosos, oferecendo sacrifícios, sabe, de maneira não sincera, com um coração totalmente voltado a Deus, não consegue desempenhar a mesma sinceridade diante de Deus. Deus não achou graça naquelas pessoas. Então vão querer se infiltrar, vão querer saber o que está acontecendo, e nesse momento eu falo, irmão, guarde as promessas no coração, mantenha afastado toda a influência negativa que não crê no que você crê. Olha, para isso nós teremos a ajuda de Deus. Muitas vezes, meu irmão, em muitas guerras seremos só nós e Deus, mas Deus, ele é suficiente. Ele é suficiente. Deus, ele nos dá todo o aparato que necessitamos para reconstruir, para a nossa reconstrução pessoal, para que a nossa
versão seja amplificada a plenitude da estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. E o inimigo, ele é astuto, sagaz e sigiloso. Eu quero repetir. O inimigo, ele é astuto, sagaz e sigiloso. Astuto, muito inteligente, tem planos, tem estratégia. Sagaz, nunca desiste, sempre vai tentar. E sigiloso, às vezes age no oculto, sem parecer ser inimigo. E nessa era virtual ele se torna cada vez mais evidente. Então não deixe que o inferno te pare para isso. Há uma obra de Deus para isso, há algo que Deus está fazendo em nossa vida para isso, há sim uma ajuda de Deus. Eu gosto de um texto de Isaías capítulo 43, versículo 2, que fala: quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não encobrirão. Quando tiver de passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você. Às vezes até sentiremos, irmão, mas elas não farão o mal, que é justamente de nos parar. Então eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida. E Deus está falando com pessoas aqui que estão justamente no vale da decisão. E Deus manda eu te falar: você não vai parar, porque eu sou contigo, independente da circunstância que você esteja enfrentando, mesmo que você se sinta sozinho. E eu estou pregando para esse tipo de pessoa que tem se sentido acuada. Você não vai parar. Você não vai parar, porque Deus é maior do que os seus medos, porque maior do que os seus medos é o Deus que te protege, maior que a insegurança, maior do que a pressão exterior dos inimigos que nos cercam de todos os lados. É Deus que está contigo, meu irmão. Você vai continuar, minha irmã, você vai continuar, porque Deus é com você e você já sabe disso, você crê. Olha, e no final a palavra fala: muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Entende por que Satanás quer parar? Porque todo mundo que ouve a mensagem, irmão, os que ouvem com atenção e que entendem o significado dela, creram. E, sabe, não tem como parar algo que Deus já começou dentro do coração. A palavra fala no livro de Êxodo ali, se eu não me engano, no capítulo 3, quando Moisés vai libertar os israelitas do Egito, quando Moisés começou a interceder pelo povo, o que aconteceu? Eles aumentaram a carga de trabalho para que eles não fossem oferecer sacrifícios a Deus, para que eles não fossem adorar o seu Deus. O faraó fala: já que eles querem adorar a Deus, então aumente a carga de trabalho. Antes nós fornecíamos a palha para ele, agora vocês não forneçam mais, deixam que eles vão pegar a lenha para fazer o fogo e assim fazer a palha para pegar e fazer a cerâmica. Bom, isso trouxe um cansaço muito grande, logicamente, mas a palavra fala que quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. E é isso na minha vida e na sua vida, meu irmão. A aflição, ela vem para crescimento. Eu falei isso no outro vídeo e vou falar. Deus vai te fazer muito feliz, meu irmão. Deus vai te fazer muito feliz, minha irmã, mas antes ele vai te ensinar a ser forte, a andar acima da aflição. Não podem parar o que Deus começou na sua vida. O que o céu começa, o céu termina. Então vai acontecer. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu: eu estou convencido. Quem traz o convencimento? Quem traz o convencimento, senão o Espírito do convencimento, que é capaz de convencer até do pecado? Estou convencido de que aquele que começou uma boa obra, a obra não é boa, a obra não é má, a obra é boa, há de aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Então tudo que está acontecendo está te aperfeiçoando, irmão. Tudo que está te acontecendo, minha irmã, está te aperfeiçoando. E o que eu faço, irmão Alisson? Fica do lado de Deus. Não saia da direção de Deus. Continue na presença de Deus. Quero ler com vocês um versículo de Salmo 145, versículo 18 e versículo 9. Fala assim, ó: ele se aproxima de todos que pedem a sua ajuda, que clamam por ele com um coração sincero. Mostra para ele, irmão. Mostra para ele, minha irmã, sinceridade no teu coração, tudo que está te afligindo. Fala, ele atende aos pedidos daquele que amam e obedecem às suas leis. E entendam aqui, leis, promessas, mandamentos, palavra, tudo se difunde na mesma coisa. Ouve as orações e salva quem pede
ajuda, irmão. E saiba que quem está lutando com você é o Deus do impossível. Eu quero repetir, é o Deus do impossível. Então você tem uma demanda que exige que o Deus do impossível, que você já fez de tudo e não pode fazer mais nada, entregue na mão desse Deus. Entregue o seu futuro desconhecido na mão de um Deus totalmente desconhecido, que é o Deus conhecido. E eu quero terminar com vocês com Lucas, capítulo 1, versículo 37, que fala que para Deus nada é impossível, inclusive a tua causa e o que você tem vivido. E saiba que depois de tudo, o Cordeiro tem uma recompensa pelo teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.